Olá, buscadores do autoconhecimento e da espiritualidade. É com alegria que inicio mais um encontro. Para quem não me conhece, o meu nome é Marley. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo anterior, eu comecei um tema com vocês intitulado Fenômenos Paranormais. Porém, por se estender demais, resolvi dividir em dois blocos. O primeiro foi no último vídeo. E agora nós retomamos esse assunto para finalizar, espero eu. Porque são diferentes os fenômenos e bastante complexos também. Então, dando continuidade, nós abordamos na aula anterior os fenômenos estudados. Hoje falaremos sobre os fenômenos não estudados. O primeiro deles é a clareaudiência. O que vem a ser isso? Ouvir vozes ou ruídos em diferentes dimensões. É um fenômeno até que comum. A gente tem aquela sensação de que parece que foi dito dentro da gente. E aí você fica alerta. Então você escuta vozes, ou que vêm de fora para dentro, ou de dentro para fora. O segundo fenômeno é a xenoglossia. Falar línguas desconhecidas. O paranormal, então, tem uma facilidade de falar idiomas que, por ele, naquela vida, ele nunca disse nada. E, de repente, vem aquela facilidade de falar abertamente, fluentemente, às vezes de ler fluentemente, idiomas até antigos, por ele desconhecidos nessa vida. O outro fenômeno chama incorporação. Invocar e incorporar espíritos. Essa é a capacidade da pessoa que trabalha com a incorporação. É um tema bastante extenso e longo, porém vamos deixar como só um fenômeno. A levitação é o quarto fenômeno. A pessoa tem a capacidade de subir do solo. Ela quebra o campo gravitacional. E é muito interessante. Eu tive a oportunidade de ver uma aluna minha, nós estávamos em meditação, e como eu conduzia o exercício, num determinado momento, ao observar uma por uma, eu olhei, ela estava sentada na minha frente e consegui constatar o fenômeno. Ela estava mais ou menos uns 10, 15 centímetros acima. E aí eu não me contive. Chamei as pessoas que estavam assim do meu lado para que elas também pudessem passar pela experiência de ver uma pessoa levitar. É muito interessante. E assim caminha a humanidade. O outro fenômeno chama-se desdobramento. O que vem a ser esse fenômeno? É deslocar-se, se deslocar do próprio corpo. Esse fenômeno também pode ser chamado de bilocação. A pessoa tem a capacidade de sair do corpo e fazer viagens astral, se for no nível mais baixo. Se for no nível mais alto, também existe o desdobramento mental. E a bilocação é a pessoa ver-se fora do próprio corpo. Ela pode, inclusive, criar mais de um corpo. Acho que foi São João da Cruz, ele tinha essa capacidade de aparecer em 2, 3 locais com o corpo igualzinho dele e fazendo um trabalho tanto num local quanto no outro. Então é um fenômeno que não é muito raro, não. Teve outros paranormais ao longo da história que tinham essa capacidade. A vidência. A vidência, como eu disse lá atrás, é ver coisas, objetos ou outros corpos. Ele vê espírito também. Esse tipo de fenômeno não foi estudado ainda. Por quê? Porque, vamos dizer assim, passa a ser até um fenômeno comum. As pessoas veem vultos, veem objetos, mas é como nós já dissemos, na hora de se comprovar cientificamente, a pessoa passa por um trauma ali, ela fica nervosa, qualquer coisa assim, e não dá para constatar. Já a clarividência, ela já foi comprovada cientificamente que é um fato. A pessoa conseguir ver não só coisas, como situações que virão a acontecer ou coisas no local. Transporte. O transporte é se deslocar a outros lugares sem sair da onde está. Então ela consegue ir em algum lugar e voltar, sem sair do mesmo lugar. Ela tem consciência de onde ela está e ela é como se fosse um desdobramento também. Ela se desloca para onde ela quiser.
A estigmatização. A estigmatização são aquelas chagas do Cristo, os sinais das chagas, que sangram. Então tem pessoas que têm essa capacidade de fazer verter sangue das mãos. Eu nunca vi, particularmente. A psicopictografia é pintar quadros sem a menor capacidade ou conhecimento. O Gasparetto tinha essa facilidade. Ele começava a pintar e, de repente, quando você ia ver, era uma obra de arte. E a pessoa necessariamente, não dizendo do Gasparetto, né, em si, ela não precisa ter a técnica, ela não precisa conhecer. Ela tem só essa capacidade de pintar quadros sem ter o dom, ou às vezes pode ser que ela tenha trazido de vida passada, vai saber. Diagnóstico de doença é o 10º fenômeno. A sensibilidade de captar e diagnosticar o estado de saúde da outra pessoa. Não necessariamente que ela vá curar a outra pessoa, mas ela tem a sensibilidade de perceber a doença em outras pessoas. Então essa capacidade chama-se diagnóstico de doença. Eu tive um aluno que tinha essa capacidade de observar, então ele notava que no ponto onde a pessoa tinha doença, tinha uma mancha extremamente escura, numa cor assim, bastante intensa, tipo uma cor de terra misturada com preto, nada agradável de se ver. As curas extramedicinais, é o 11º fenômeno. Cura sem auxílio da medicina, são operações espirituais que a pessoa passa. Eu tive a oportunidade de conhecer 2 sensitivos que trabalhavam assim. Inclusive um deles é o Ivan Trilha. E tivemos um contato assim bastante intenso e eu colaborava com ele em algumas situações. E vi coisas assim incríveis, de enfiar, de perfurar a pessoa e não sair uma gota de sangue, às vezes com bisturi, às vezes com faca, às vezes com tesoura, às vezes só com o dedo, e de repente a pessoa sentir a cirurgia no local, e aí era-se pedido para fazer uma dieta ou um medicamento, alguma coisa assim, e a pessoa sentia como se fosse real. Então isso existe também, mas a ciência ainda não conseguiu comprovar. As casas assombradas é o 12º fenômeno. Nas casas assombradas, e isso é muito comum lá na Inglaterra, são devido a problemas climáticos. Agora, pode-se dizer que na casa tem fantasma? Pode-se sim. E essas casas que têm problemas de ser assombradas, eles vendem muito mais caro, tá? Vale muito mais as casas lá na Inglaterra com fantasma. Brincadeirinha, tá, gente? Mas as casas assombradas é um fato, tá? Existe sim. Que são perturbações, às vezes, de moradores que não querem sair de lá por nada desse mundo. O outro fenômeno é a pirogenia. A pirogenia, a pessoa provoca fogo em qualquer situação. Então, do nada, incendeia o colchão, incendeia o travesseiro, incendeia aquilo que não agrada a pessoa. Está muito associada a isso. Então, ela coloca fogo sem existir nada de combustível no local. O outro fenômeno são os calculadores prodígios. É a capacidade e a velocidade mental, como se fosse um computador, de resolver equações matemáticas. Agora, se ela traz de vida passada, a ciência não conseguiu ainda explicar, porque a ciência se recusa a acreditar na reencarnação. Então, muito dos casos pode ser, sim, um caso de recordar, tá na memória da pessoa, essa facilidade que ela tem ao mexer com a matemática. A psicometria. A psicometria, ela localiza pessoas através de roupas ou objetos. Essa capacidade é bastante comum, tá, gente? Então, se você pega, isso é muito usado, inclusive em centros de umbanda, mesa branca. Então, a pessoa leva uma peça de roupa e dá para constatar se a pessoa tem doença, dá para constatar a localização, dá para constatar se de repente a pessoa está viva, se está morta. Através de uma foto a gente consegue perceber.
Então, serve para bastante coisa. A radiestesia também é muito comum para a gente achar água no solo. A quantos metros está essa água no solo? Então é muito utilizada, né? E geralmente as pessoas do interior têm essa capacidade muito aflorada. Por quê? Com uma varinha, tipo um estilingue, ela é capaz de... Porque quando chega onde tem um lençol de água, a varinha da pessoa, ela mexe. Então dá para a gente perceber onde é que está a água. Na radiestesia também é usado vários outros equipamentos que dão para a gente medir aura, sentir onde tem energia, né, fechada. Tem vários elementos que se trabalha com a radiestesia. O pêndulo é um deles, inclusive. O outro fenômeno chama-se RAPS. O RAPS é provocar barulho. Então, do nada, começa aquela barulheira que a pessoa não sabe de onde veio. Mas isso é provocado, geralmente, por uma pessoa raivosa, por uma pessoa que está sob tensão nervosa. Então, ela provoca sem saber que é ela mesma que está provocando toda aquela confusão, tá? Assim como o 18º fenômeno, que é o poltergeist. O poltergeist também gera uma bagunça. Dizem que são espíritos brincalhões, mas eles podem, assim, mexer em objetos, podem quebrar objetos, podem fazer a maior confusão. E geralmente esses fenômenos são provocados por pessoas ou adolescentes com problemas de ordem sexual. Aquele excesso, né, de energia provoca o fenômeno. Mas a partir do momento que você sabe de onde vem, localiza a pessoa ou o adolescente, o fenômeno diminui ou acaba. O 19º é o faquidismo. Eles não sentem o corpo. Eles têm a capacidade de entrar num transe que eles podem ficar horas e horas e horas e horas deitados em cima de pregos e não sentem absolutamente nada. É um transe, né? Um estado de transe que a pessoa entra. A psicografia é a capacidade de escrever diferentes caligrafias e com mensagens. E nada mais, nada menos, né, do que o Chico Xavier tinha essa capacidade de psicografia. E tem bastante gente que consegue psicografar também, mas a maioria das pessoas não acreditam naquilo que estão fazendo, levam na brincadeira. Mas é uma grande paranormalidade, pode ajudar bastante pessoas com essa capacidade. A outra capacidade, a 21ª, são os odores. A pessoa sente cheiros que não estão no local, então ela tem desenvolvido já o olfato num ponto tal que ela sente cheiro, pode ser que ninguém mais sinta. O outro fenômeno é o sexto sentido. Ele se coloca no lugar da pessoa sem se projetar. A pessoa, ela é capaz de se colocar no lugar do outro, captar tudo que o outro está sentindo sem se projetar. Então ela puxa para ela o que a pessoa está sentindo. O outro, 13º, é o déjà vu. O déjà vu, você vê o local, você vê um lugar, você vê uma casa e depois de muito tempo você vai até lá e constata que aquilo você já tinha vivenciado. O déjà vu é uma situação bastante interessante. E não é muito difícil, não. É comum. Você já viu aquilo antecipadamente. Então, quando você vai num lugar, numa casa, você constata o fenômeno. O outro chama-se criptocinésia. Você vê a foto antes. Você consegue captar imagens do lugar antes de se locomover para aquele lugar. Esse fenômeno chama criptocinésia. E por último, a hipnose. A hipnose em transe se desenvolve mais rápido a paranormalidade. A hipnose é um fenômeno que você pode viajar, inclusive buscando no teu passado o teu próprio histórico. A hipnose, sob efeito da hipnose, você pode ter contatos com outras vidas, mas em transe se desenvolve muito mais rápido a paranormalidade. São muito poucos os
as pessoas que lidam com esse fenômeno que são bastante desenvolvidas. Há de se tomar cuidado com as hipnoses por aí. E por último, né, o sono provocado por meios artificiais. Então, através desse sono provocado, você pode ter um resultado de coisas, de experiências e situações, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. E assim nós concluímos esses efeitos, esses fenômenos, essas qualidades do paranormal. 23º fenômeno é o déjà vu. Você vê o lugar, você vê o local, a casa, e depois de um tempo você passa pela experiência de que, ao chegar nesse local, você diz para você mesmo: nossa, eu já vi isso em algum lugar. Onde esse algum lugar está dentro de você mesmo, né? Esse é o famoso déjà vu. O outro, 24º, é a criptocinésia. Você vê fotos claramente do local antes de ir nesse local. Basicamente, ele é muito semelhante ao déjà vu. Então, quando você constata, você só vai constatar na hora que você chegar no local. Você fala: nossa, eu já conheci esse lugar. Você tem aquela sensação. O déjà vu, você vê o local, você vê o lugar, você vê a casa e depois de um tempo você vai até lá. E ao constatar, ao chegar nesse local, você constata que você já tinha visto aquela imagem. Por último, a hipnose. A hipnose é a capacidade que você tem de colocar a pessoa em transe para revirar fatos, passado, enfim. A pessoa fica como que em transe. E eu aprendi, tempos depois, que você pode fazer isso inclusive com você mesmo. Você entra em transe como se você tivesse você mesmo se hipnotizando. E ao se hipnotizar, isso depois de um relaxamento, depois de uma bastante profundo, você pode entrar nesse transe hipnótico e averiguar experiências vividas por você mesmo. Isso também pode ocorrer. E com isso, nós terminamos os fenômenos não estudados. Só um porém nessa questão. O que eu coletei, 24, 25 fenômenos, foi o que eu consegui. Independente desses, tem outros mais por aí que precisam ser averiguados. Quem passou por uma experiência diferenciada, procurem, pesquisem. Todos esses grandes seres que deixaram legado têm livros específicos sobre esse assunto. Então, eu espero que cada um de vocês reflitam sobre esses fenômenos, que quem se identificou com uma capacidade que não seja comum, se questionem: para que eu vou utilizar essa capacidade? Porque aí está envolvido a intenção pelo qual você quer se desenvolver. Então busque em você se vale a pena realmente desenvolver esses poderes. Alguns desses poderes citados, seria interessante você questionar: serve para quê? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou beneficiar pessoas? Então essa questão é uma questão muito delicada. Todos nós podemos exercer todos esses fenômenos, mas com uma intenção pura de coração. Querer ajudar o nosso próximo, querer desenvolver a nossa capacidade com um objetivo altruísta, com um objetivo superior. Não pelo simples poder de sair se exibindo por aí, que tem muitas pessoas que têm esse objetivo, de provar para as outras que são melhores porque têm uma capacidade desenvolvida. Porque quem conhece vida espiritual sabe que mais dia, menos dia, terá que se desapegar desses fenômenos. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei com incorporação. Então chegou um determinado momento que eu tive que abandonar essa prática. Por quê? Porque ao compreender o significado do próprio fenômeno, se o teu desejo real for desenvolver a vida espiritual, tem uma hora que a gente tem que abandonar qualquer tipo de fenômeno. Então, vamos ser honestos conosco mesmo e questionar:
para que esse fenômeno serve? Onde vai me levar? O que eu vou ganhar com isso? Se é que eu vou ganhar, né? Eu vou até fazer um comentário que eu julgo ser importante. Quando eu já disse em vídeos anteriores que eu tinha o dom da vidência, e aí ela se transformou em clarividência. E outros fenômenos mais. Mas tinha um sonho que me intrigava muito. O sonho era o seguinte: eu subia por uma escada e quando eu estava quase lá em cima, eu caía. Eu tive a repetição desse sonho, não só com escada, às vezes eu estava escalando uma montanha. Então, por diversas vezes, eu sempre estava num movimento de escalar alguma altura. Mas quando eu chegava bem naquele momento, né, de poder dar o salto e poder subir, eu caía. E esse sonho se repetiu por inúmeras vezes. Até o momento em que eu consegui me livrar desse sonho. Então eu consegui subir, escalar, e a minha reação foi de satisfação. Nossa, eu consegui vencer alguma coisa dentro de mim. E naquela época, nós não tínhamos uma literatura farta, não tinha internet, não tinha nada. Então eu pesquisei num livro chamado Livro de São Cipriano. E lá trazia algumas interpretações do sonho. Era um livro da minha mãe, antigo, mas eu fui lá questionar o que era aquilo. E aí eu constatei que tentar subir a escada e cair era uma queda espiritual. Eu estava me esforçando tanto e de repente, mas a partir do momento que eu subi, significou para mim que eu tinha conseguido vencer aquela grande prova. Esse sonho, ele se repetiu diversas vezes. Porém, a partir daí, cada fenômeno que foi me acontecendo, eu passava apenas uma vez pela experiência. Várias situações, em várias experiências, eu cheguei para o meu mestre e perguntei para ele por que eu não consigo mais, que nem o desdobramento. Eu vi claramente um cordão prateado ligado ao meu plexo solar, à minha barriga. Então, conforme o meu corpo se distanciou, eu vi aquele cordão. E aí passou, e eu queria repetir a experiência. E eu comentei com ele, eu falei, mestre, por que eu não consigo repetir a mesma experiência, né? Aí ele me respondeu de uma forma bastante sintética até. Ele falou assim, quando você constata que você é capaz de passar por algum fenômeno psíquico, você já registrou, você já tem consciência dele, você já sabe para que ele serve. Então não fique prisioneira dele, avance. Vá para frente, não se prenda a qualquer tipo de fenômeno. Por quê? Porque esses fenômenos geralmente são associados ao teu estado mental. Então muitos deles são provocados pelo poder da mente. Mas a mente mente. Então é isso que a gente precisa compreender. Então tem um determinado momento em que nós abandonamos determinadas práticas para poder crescer, para poder evoluir, para poder seguir no caminho. Porque não para aí. Não adianta só você desenvolver esses fenômenos e achar que você já é o bambambam, que você está vivendo a vida espiritual, porque você só deu o primeiro passo. Depois que você se desapegou desses fenômenos, você deu no primeiro passo para a vida espiritual. Tá certo? Então esse é o recadinho que eu dou para todos vocês. É óbvio que esse foi o meu desenvolvimento. Cada um tem o seu caminho a percorrer. Não é porque eu passei por isso que você é obrigada a passar também. Cada um vai ter o seu caminho de acordo com a necessidade daquele momento. Então, temos que ficar espertos, não nos apegar a qualquer coisa achando que aquilo é o fim, porque não é. Sempre vai ter alguma coisa a mais que vai nos levando cada vez mais a desenvolver esses canais que todos temos. Não tem pessoa que diz, eu não tenho nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Isso é só um achismo, tá? Então vamos investigar. Vamos procurar. E com isso eu termino o vídeo de hoje. Meu recado foi dado, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo e, se puderem, se inscreva no nosso canal, tá certo? Beijo grande, gratidão e muita paz para todos. Até mais. Fui.